Oi, gente, bom dia! Como é grande a nossa alegria podermos mais uma vez celebrar juntos, cada um na sua casa, nosso culto em casa. E hoje eu estou aqui na frente da igreja, a igreja de portas abertas, num dia que nos é muito especial e importante, que é o dia de Pentecostes. E hoje nesse culto, eu quero te convencer de que nós não podemos viver sem esse evento, que é o evento de Pentecostes. Assim eu saúdo a todos vocês nessa linda manhã com as palavras do dia de hoje, lema dessa semana que se inicia, palavras de Atos 1, o versículo 8, que diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Por isso, nós lembramos o quanto nós precisamos desse evento de Pentecostes, porque nós somos chamadas a ser testemunhas de Cristo. E aqui nós celebramos em nome e na presença do nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido para podermos, nesse momento, ouvir uma canção que foi preparada pelo nosso coro, o Coro do Caminho. Estaremos aqui reunidos. Estaremos aqui reunidos, como estamos em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. Ninguém pode escrever do passado, ninguém vê ele só tão brilhar, mas igual que o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estamos em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. É de gente a igreja divina, pois o Espírito Santo é conosco, como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estamos em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. Sua imagem são línguas ardentes, pois amor é comunicação. É preciso que todas as gentes saibam quanto felizes serão. Estaremos aqui reunidos, como estamos em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. Quando o Espírito espalma suas graças, faz dos povos um só coração, cresce a igreja onde todas as raças, um só Deus, um só Pai louvarão. Estaremos aqui reunidos, como estamos em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. Eu convido a todos vocês que nesse momento possamos unir nossas mãos, fechar os nossos olhos e possamos orar. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, te agradecemos por esse novo dia cheio de vida que tu nos dás. Mas hoje, ó Deus, de forma muito especial, te somos gratos por podermos celebrar Pentecostes, um evento que nós lembramos com todo carinho, com muita gratidão. Afinal, nós não podemos viver sem o teu Espírito Santo, sem a tua presença. Pedimos a Deus que tu possas então nos inundar nesse momento com o teu Espírito Santo,
nos dar muita sabedoria e discernimento para podermos ouvir a Tua palavra e também podermos viver a partir dela. Gratos, com alegria e muita fé nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E assim eu convido para podermos cantar juntos, com bastante alegria, o hino Espírito Verdade. Amados e amadas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Hoje sim, como disse no início do culto, é um dia mais que especial. É dia de Pentecostes. É um dia, inclusive, da gente cantar parabéns, porque é o aniversário da nossa igreja. É isso que também nós lembramos, né, no evento de Pentecostes, quando lá começou a primeira comunidade cristã. Mas antes de falarmos mais disso, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a importância de Pentecostes na nossa vida, na sua, na minha vida, na vida de todas as pessoas? Eu te pergunto isso porque normalmente muitas pessoas, elas têm dificuldades de responder o que é Pentecostes. Mas hoje, mesmo que tu tenhas dificuldades de entender o que significa esse evento chamado Pentecostes, hoje eu vou te convencer, se não for muita pretensão minha, eu vou te convencer de que nós não podemos viver sem esse evento
fantástico, maravilhoso que foi Pentecostes. E para começar, eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: quanto tempo você acha que uma pessoa consegue ficar sem comer? Pense bem, quanto tempo você acha que você conseguiria ficar sem comer? Bom, só de pensar já me deu fome. Mas dizem os especialistas que assim, varia de cada pessoa, porque cada corpo reage de uma forma diferente, mas dizem que nós conseguimos, o ser humano consegue ficar até 30 dias, se tiver a necessidade, ele consegue ficar até 30 dias sem comer. Eu tenho que dizer que uma vez eu fiz o retiro de jejum e fiquei de domingo até quinta-feira e eu já não aguentava mais. Mas dizem que conseguimos ficar até 30 dias. Uma outra pergunta: quantos dias você acha que uma pessoa consegue ficar sem dormir? Também é uma pergunta que depende de cada pessoa. Mas eu dei uma olhada, diz que o Guinness Book lá diz que o recorde é que uma pessoa ficou 11 dias sem dormir. E se eu já passo uma noite acordado, no outro dia eu já não presto para nada. Mas dizem que a gente consegue ficar um bom tempo, inclusive, sem dormir. Quantos dias você acha, uma outra pergunta agora, quantos dias você acha que uma pessoa consegue ficar sem beber água? Pense quanto tempo você consegue ficar sem tomar água. Também dizem os especialistas, os médicos, que nós conseguimos ficar de 3 a 5 dias sem beber água. Se tivesse água aqui agora, eu já tomaria. 3 a 5 dias, porque daí a gente fica desidratado, a gente não aguenta mais. Mas conseguimos ficar esse tempo sem beber água. Também é muito variável, também depende de cada pessoa. Quando você que já passou por cirurgia sabe, quando os médicos pedem para a gente ficar algumas horas ou um dia sem tomar água antes, sabe como é difícil, né? Agora, uma pergunta que eu acho que ainda é mais importante. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem ar, sem respirar? Quanto tempo você consegue prender a tua respiração? Olha, aqui só de pensar, psicologicamente já tenho falta de fôlego. Dizem que teve pessoas que já ficaram 18 minutos de apneia. Eu não sei, não consigo acreditar. Quando eu tento às vezes brincar de mergulhar numa piscina, quando dá 30 segundos eu já não me aguento mais. Mas dizem os médicos que sem efeitos colaterais, sem grandes prejuízos para a saúde, o ser humano aguenta ficar na média 2 minutos sem respirar. Enfim, gente, nós sabemos que nós, seres humanos, nosso corpo, a nossa vida, nós nós dependemos de muitas coisas, mas nenhuma dessas coisas nos faz mais falta do que o ar. Nós precisamos de ar para respirar. E não é à toa que, penso eu, que assuntos como ar puro, inclusive fazer aqui o culto hoje, né, ao ar livre, eu sei que vocês estão ouvindo o barulho dos carros, né, tranquilo, mas como ar puro é algo gostoso. Não é à toa para mim que temas como ar puro, poluição, cuidado com o meio ambiente, são temas recorrentes de muitas discussões de especialistas e até nas nossas conversas no dia a dia. E hoje eu estou aqui gravando o culto sem máscara, mas nós estamos numa época que temos que usar máscaras. E aí a gente percebe como respirar é importante, uma vez que a máscara às vezes nos deixa com falta de ar. Bom, irmão e irmã, eu creio que você já viu como o ar é importante para nós podermos estar vivos. O ar ele é sinônimo de vida. Quando alguém está desmaiado, alguma situação, uma das primeiras coisas que fazemos é ver se ela está respirando. A outra é ver se tem ainda pulsação nesse sentido. Mas ar é sinônimo de estar vivo. Respiração nós precisamos para estarmos vivos. E aí, como nós estamos nessa época de pandemia, nós vamos lembrar que, infelizmente, essa pandemia já tirou o fôlego de vida de muitas pessoas. Inclusive, as discussões estão com a questão de respiradores, das pessoas que, quando estão na fase mais crítica e aguda dessa doença, é a questão da falta do ar. Nós percebemos o quanto isso é importante para nós. Bom, eu creio que com todas essas perguntas que eu fiz para vocês,
e especialmente essa questão do ar, eu já consegui convencer vocês, né, o quanto nós precisamos do ar, por exemplo, para viver. Outras coisas nós precisamos, mas nós conseguimos ainda aguentar um tempo maior. Mas essa semana, preparando essa pregação, pensando nesse evento de Pentecostes, eu fiquei pensando ainda numa outra figura que eu pudesse trazer para vocês. E eu adoro esportes. Esse ano, por exemplo, seria ano de Olimpíadas e nós não vamos ter. E eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quais são nossos maiores medalhistas olímpicos? Não, acreditem, não são jogadores de futebol. E não são jogadores de vôlei, nesse país onde que são praticamente os dois primeiros esportes, né, os mais preferidos. Não são jogadores de futebol e nem de vôlei. Os nossos maiores medalhistas olímpicos são Robert Scheidt e Torben Grael. E vocês lembram qual é o esporte que eles praticam? Que eles praticavam, aliás? Acho que ainda praticam. Eles são velejadores. Eles usam barco à vela. E olha, os dois, quando eu assisti às Olimpíadas, os dois competindo, eles são fera no assunto. Eles dominam aquele barco, a vela, e que conseguiam chegar sempre entre os primeiros, tanto que ganharam várias medalhas. Os dois ganharam 5 medalhas cada uma em Olimpíadas diferentes. Agora, interessante, eu fiquei pensando nessa figura do barco à vela e eles que dominavam esse assunto, esses dois e outros bons esportistas. Mas uma coisa eu fiquei pensando, por mais craques que eles eram, por mais feras e mais que eles dominassem aqueles barcos, se não tivesse o vento, não conseguiriam fazer nada. Eles não teriam conseguido essas medalhas e tantas outras em outros campeonatos. Eles não teriam um reconhecimento a nível mundial que eles têm, porque eles precisavam do vento que pudesse, né, impulsionar eles naquelas disputas deles. Agora sim, com essas duas figuras que eu usei, né, tanto do barco à vela, que precisa do vento, quanto nós seres humanos, o nosso corpo, que precisa do ar, agora nós podemos, acho que com toda tranquilidade, partir e entender o assunto Pentecostes e ver o quanto nós precisamos desse evento, como ele é imprescindível para nós. Para isso, brevemente, me permita contar um pouquinho a história. Lembramos que tinha o domingo da Páscoa, onde Jesus ressuscitou após estar 3 dias morto, né? E depois, então, de 40 dias após a ressurreição da Páscoa, 40 dias, então acontece a ascensão. Jesus passa 40 dias com os discípulos e aí Jesus volta para junto do Pai, culto que nós celebramos na semana passada. E 10 dias a mais depois, aconteceu então o evento de Pentecostes. Significa que então da Páscoa até o dia de Pentecostes deu 50 dias, por isso Pentecostes, certo? Pentecostes, inclusive, é o fechamento de todo o evento da Páscoa. E naquele dia de Pentecostes, como nos relata Atos 2, e vocês podem ler esse texto em casa, é fantástico, vai lembrar que naquele dia veio do céu, assim como Jesus tinha prometido, veio do céu o Espírito Santo, em forma de vento, línguas de fogo. Por isso que eu estou falando do ar, da respiração, do vento que vem, do poder de Deus que veio naquele dia. E eles estavam em Jerusalém reunidos, uma grande multidão. Afinal, era a festa de Pentecostes. E naquele dia, então, diz a história que foram batizadas mais de 3.000 pessoas. E lá, então, surge a primeira comunidade cristã, com esse impulso, com a presença de Deus de forma espiritual, com o Espírito Santo. Então, dá-se início a esse evento. E não é à toa que depois nós podemos lembrar, a partir daquele versículo, inclusive, que eu usei na saudação, que nós somos chamados, então, a ser testemunhas, porque o Espírito Santo dá poder a todos nós para podermos ir em todos os cantos da terra, inclusive aqui em Blumenau ou no lugar onde você vive, tem pessoas que podem pregar a boa nova, o Evangelho. Naquele tempo, naquele dia, tinha uma multidão reunida em Jerusalém. Hoje não dá, né? Hoje, nós sabemos que hoje nosso evento aqui é sozinho, cada um na sua casa. Nossos cultos nos anos passados sempre era com casa cheia no dia de Pentecostes. Esse ano não, é diferente. Esse aniversário da igreja é diferente, nós vamos celebrar de forma isolada, é até estranho para nós. Mas também quem está fazendo aniversário por essa época também sabe que as festas não são possíveis de fazer. Mas mesmo assim, mesmo que estamos sozinhos, isolados, isso não nos impede de lembrar o quanto esse
evento é importante, o quanto nós precisamos disso, certo? E porque nós podemos pensar no agir de Deus, no poder que Deus nos dá por meio do Espírito Santo, e ao mesmo tempo podemos pensar na vida que temos enquanto igreja e como pessoas de fé. Podemos lembrar então quanto precisamos desse poder de Deus. E para nos ajudar então nessa reflexão, já que eu disse que eu quero te convencer de que nós não podemos viver sem Pentecostes, sem o Espírito Santo, o texto de hoje, indicado para esse momento, nos ajuda de forma formidável. E é o texto de 1 Coríntios, o capítulo 12, versos 3, a segunda parte do versículo 3, até o versículo 13. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia. O texto diz assim: e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos, esse é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem da sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para a outra ele dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Bom, esse texto bíblico, ele nos traz muitas coisas importantes para a nossa vida de fé pessoal e especialmente a nossa vida de fé comunitária, como nós gostamos muito. E hoje eu vou começar a pensar nesse texto com vocês de trás para frente. Me permita fazer isso, porque na parte final do nosso texto, ele nos lembra que todos nós somos batizados no mesmo Espírito Santo e que nós bebemos do mesmo Espírito Santo. Olha que coisa fantástica! Quer dizer que nós, por meio do batismo, nós somos batizados no Espírito Santo, recebemos o poder de Deus. Esse mesmo poder que veio sobre aquelas pessoas lá na época de Pentecostes, no dia de Pentecostes, esse também vem sobre nós. E ainda fala que nós somos saciados, nós bebemos do mesmo Espírito. Então quer dizer que o Espírito Santo nos sacia, ele nos alimenta, ele nos dá a força para viver tal qual nós precisamos do ar para respirar. Assim precisamos então do poder e do agir de Deus. Além disso, o texto também lembra que a partir do batismo, nós fazemos parte do mesmo corpo, do corpo de Cristo. Olha que coisa legal! Nós fazemos parte do corpo de Cristo, isso quer dizer que nós pertencemos a Cristo. Nós somos dele. E quem fez isso foi o próprio Deus. Ele fez isso. E claro, então nós não temos como negar isso. Nós somos de Deus. Não é uma opção nossa. É Deus que fez isso para que nós possamos pertencer a Ele. Além disso, o texto fala que assim como um corpo, por exemplo, tem muitas partes, e nós sabemos, né? E cada parte tem lá a sua função, a sua capacidade e a sua importância, assim também somos nós. Dentro do corpo de Cristo,
também nós somos importantes, porque Deus dá a cada um de nós, é o que o texto enfatiza, Deus dá por meio do Espírito Santo dons, capacidades especiais para que nós possamos viver como pessoas de Deus. E eu sempre penso que quando a gente nega esses dons, quando a gente não os coloca à disposição do mundo, das pessoas, do reino de Deus, com certeza nós estamos abrindo mão para que o reino aconteça, para que o mundo seja melhor. O texto cita, algumas coisas como pregar, ensinar, escutar, ter discernimento, ter sabedoria. Nós podemos ainda pensar outras coisas. Desse culto nós vemos pessoas cantando lindamente, tocando seus instrumentos. Lembramos que nós sabemos cuidar, sabemos escutar. Nessa época precisamos nos cuidar e cuidar das outras pessoas. Enfim, nós temos N coisas que Deus nos dá a condição e a capacidade de fazer. E sem isso nós não podemos viver. Dependemos disso para a nossa vida. Bom, estimados irmãos, estimadas irmãs, isso tudo nos mostra que sem o Espírito Santo, então, nós não podemos viver. Deus está em nós, Deus quer estar ao nosso lado, Ele é presente na nossa vida. Se nós queremos viver como pessoas de Deus, precisamos do Espírito Santo. Assim como os apóstolos, os discípulos daquela época estavam perdidos, podemos dizer, quando Jesus volta para junto do Pai, mas quando vem o Espírito Santo, eles são impulsionados a fazer comunidade e a divulgar, a viver o Evangelho. Assim também, para nós, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, nos é imprescindível. E para encerrar, eu quero lembrar de umas coisinhas. Por exemplo, falei do corpo, da nossa necessidade de comer, de dormir e de beber e de respirar. Olha que interessante. Comer é uma coisa que eu decido. Beber, por mais que eu precise de água, mas eu decido beber água. Dormir, bom, eu posso até pegar no sono sem querer, mas normalmente eu decido ir dormir. Mas respirar não. Respirar é involuntário. Respirar a gente faz sem perceber. Já pensou se a gente tivesse que lembrar cada vez que tinha que respirar? Com certeza muito mais pessoas iriam morrer, porque a gente iria esquecer, porque somos esquecidos com tantas coisas essenciais. E assim como a respiração é involuntária, ou seja, não depende de nós, da nossa decisão, assim também quer nos lembrar que é o Espírito Santo, que é o agir de Deus. Isso não depende de você, de mim, de nós. É coisa de Deus. É Deus que fez, é Deus que quer. Vivamos com Ele, vivamos esse Espírito Santo. Vamos servir a nossa comunidade, vamos servir as pessoas, vamos viver com elas com verdadeiro amor. Que quando Deus envia o Espírito Santo, é para a gente simplesmente colocar em prática tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Vamos viver impulsionados. Viu? Não dá para viver sem o Espírito Santo. Que Deus assim então continue nos iluminando, nos guardando hoje e sempre. Amém. E para podermos continuar nessa nossa reflexão, eu convido para cantarmos um belo hino que faz nos lembrar também o quanto nós precisamos do Espírito Santo, que é o hino Espírito Santo de Deus. Senhor da criação.
assim eu convido que nós possamos, nesse momento, nos colocar em oração. Com certeza Deus escuta, né, quando nós oramos. Nós possamos fazer isso de todo o nosso coração. Oremos. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, te agradecemos por esse dia de Pentecostes, por esse culto, por essa celebração, mesmo por não podermos estar juntos aqui na igreja, mas com certeza cada um na sua casa celebrando também está iluminado pelo teu poder, o poder do Espírito Santo. Nós, ó Deus, hoje fomos lembrados de que nós não conseguimos viver sem esse evento de Pentecostes, porque ele significa que Tu és um Deus conosco, um Deus presente, assim como nos foi prometido no nosso batismo. E como é bom nós podermos viver com a Tua presença, ainda mais nesse tempo que vivemos, que é um tempo diferente, de afastamento social. Como é bom saber que o Teu Espírito Santo continua nos impulsionando para viver de verdade, com verdade, também com as pessoas que estão à nossa volta. O Espírito Santo nos lembra de continuar colocando em ação também nossos dons, nossas capacidades, e nesse tempo, de forma especial, nós podemos cuidar das pessoas e cuidar de nós. Assim também, ó Deus, nesse momento nós lembramos das pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão doentes. Nós lembramos aqui do Ademar Corte, nós lembramos aqui do pastor Arno Paganelli, nós também lembramos da Marlene, que também irá passar por cirurgia, e com certeza vocês todos que estão em casa, cada um ainda lembra de outras pessoas que estão passando por situações delicadas, pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão nos seus sofrimentos. Clamamos a Deus que Tu possas colocar a Tua mão forte, poderosa, cheio de cuidado e amor na vida de todas essas pessoas, possa restaurar a saúde ou aquilo que estiver difícil, que as pessoas possam também conseguir superar e enfrentar, sempre com a Tua presença, com o agir do Teu Espírito Santo. Assim, ó Deus, nós oramos pela nossa comunidade, oramos por todas as comunidades, que impulsionadas pelo Teu Espírito possam continuar testemunhando o Teu Evangelho, a boa nova. E assim, ó Deus, tudo aquilo que ainda está no nosso coração, na nossa mente, nós também queremos deixar isso na Tua presença. Quando juntos oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim eu convido para podermos cantar com grande alegria o hino Vento que anima e faz viver. Assim nós chegamos ao final deste nosso culto. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, todos os domingos, membros aqui da comunidade ou de outras comunidades do Brasil afora. Vocês também podem compartilhar essa celebração, já que é virtual, com os amigos e com outras pessoas. Hoje eu quero ainda deixar aqui, antes de encerrar, quero deixar um convite às pessoas da nossa comunidade, pessoas que moram aqui em Blumenau. Nós vamos ter no dia 13 de junho um evento aqui na comunidade, mas ele será um evento extremamente fechado, ou vamos dizer assim, será feito em forma de drive-thru. As pessoas vão entrar e vão retirar o produto e vão levar para casa. Trata-se de uma feijoada. No dia 13 de junho nós vamos preparar, vamos estar vendendo os tickets, será apenas de forma antecipada. É uma forma também que nós temos para poder arrecadar recursos, uma vez que nós precisamos para a manutenção também dos nossos trabalhos.
mas nós somos gratos, gente, a tudo o que também vocês, membros de forma especial, sempre fazem e estão fazendo, né, para podermos nessa época difícil, assim, ainda continuarmos sendo comunidade. E assim, nós também queremos continuar a nossa vida na presença de Deus, na certeza do Deus que anda ao nosso lado, do Deus que nos impulsiona pelo poder do seu Espírito Santo. Queremos assim encerrar esse culto e lembrar que Deus anda assim conosco. Que a bênção do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que essa bênção venha sobre vocês, permaneça com vocês agora e para todo sempre. Vivamos na paz de Deus. Amém. Obrigado, gente. Desejo a todos vocês um excelente dia de Pentecostes e uma excelente semana. Daqui da igreja, um abraço.